Estamos dando início à quarta sessão ordinária do mês de março e a oitava do ano de 2014. Cumprimento, senhores vereadores, assessores e demais pessoas presentes. Como é a última sessão ordinária do mês, vou pedir ao vereador Luiz Cláudio Carles que faça a leitura de uma passagem bíblica. O peixe do tigre. Partiu, pois Tobias e o cão o seguiu. Parou na primeira pousada, junto do rio Tigre. Saiu a lavar os pés. E eis que saiu da água um peixe monstruoso para o devorar. Vamos à leitura da pauta. Vereador João Batista Pico. Pauta da sessão ordinária do dia 25 de março de 2014. 1. Ata de número 007/2014 da sessão ordinária realizada no dia 18 de março de 2014. 2. Leitura das correspondências. 3. Presença da secretária da Educação. 4. Indicação número 005/2014 de autoria do vereador Joel André Conte. 5. Indicação número 006/2014 de autoria do vereador João Batista Pico. Pedido de informação número 004/2014 de autoria do vereador Joel André Conte. 7. Requerimento número 006/2014 de autoria do vereador João Batista Pico. 8. Pedido de providência número 008/2014 de autoria do vereador Joel André Conte. 9. Pedido de providência número 009/2014 de autoria do vereador João Batista Pico. 10. Pedido de providência número 010/2014 de autoria do vereador João Batista Pico. 11. Projeto de lei número 1360 de 3 de fevereiro de 2014 que regulamenta a concessão dos benefícios da política de assistência social. 12. Projeto de lei número 1368 de 20 de fevereiro de 2014 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento municipal vigente e aponta recursos de cobertura. 13. Projeto de lei número 1369, de 20 de fevereiro de 2014, que autoriza a conceder auxílio financeiro à entidade que nomina. 14. Projeto de lei número 1371, de 20 de fevereiro de 2014, que abre créditos especiais no orçamento municipal vigente e aponta recursos de cobertura. 15. Projeto de lei número 1373, de 6 de março de 2014, que autoriza a inclusão de novos eventos no calendário oficial de eventos do município em 2014 e dá outras providências. 16. Projeto de lei número 1375, de 6 de março de 2014, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à entidade que nomina, define sua aplicação e dá outras providências. 17. Projeto de lei número 1377, de 6 de março de 2014, que autoriza a suplementação de rubrica, aponta recursos de cobertura e dá outras providências. 18. Projeto de lei número 1378, de 12 de março de 2014, que autoriza a cessão de uso de bem imóvel que identifica, define sua finalidade e dá outras providências. 19. Projeto de lei número 1379, de 12 de março de 2014, que institui gratificação de serviço a ser paga ao servidor designado como responsável pela gestão dos recursos do regime próprio de providência social e dá outras providências. 20. Projeto de lei número 1380, de 12 de março de 2014, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à entidade que nomina, define sua aplicação, abre crédito suplementar, aponta recursos para cobertura e dá outras providências. Boqueirão do Leão, 21 de março de 2014. Secretário não compareceu. Veio ofício. Vamos à leitura da ata, então. Vereador Joel André.
Ata sessão ordinária número 007/2014. Aos 18 dias do mês de março de 2014, às 17 horas e 30 minutos, foi realizada a 7ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Boqueirão Leão, senhor presidente, o vereador Josemar Barbon, com a presença dos vereadores Emília Antônio da Soler, Garcia Batista, Joel André Conte, João Batista Pinto, Edson João da Silva, Clécio José Boleto, Adadúcio Martins. Então, ato está aprovado. Vamos à leitura das correspondências. Vereador João Batista Pinto. Ofício de gabinete número 093.07/2014. Boqueirão do Leão, 19 de março de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, a finalidade do presente é encaminhar a essa egrégia Câmara de Vereadores os anexos e a seguir elencados documentos legais. Requerimento número 003/2014. Autor, vereador Joel André Conte. Informamos ao nobre vereador que no dia 21 de fevereiro de 2014 não houve nenhum atendimento veterinário no município. Indicação número 003/2014. Autor, vereador Clécio José Bozeto. Comunicamos ao nobre vereador que o projeto de lei de cedência já está na Câmara de Vereadores, aguardando a votação do Legislativo Municipal. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos atenciosamente Ademir Dal Bosco, por prefeito do Estado. Mais no ofício de gabinete, vereador João Batista. Ofício de gabinete número 097.007/2014. Boqueirão do Leão, 24 de março de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, ao tempo em que cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência, servimos-nos de presente para convidar 2 representantes desta Casa Legislativa para acompanhar a Comissão Leoboqueirense em viagem para Gramado, dia 27 de março de 2014, quinta-feira. Esta visita será acompanhada pelos secretários de Turismo de Gramado e Canela, objetivando destacar a funcionalidade da Secretaria de Turismo nestes municípios. Entendemos que para o nosso município esta troca de informações será muito útil para a implantação do turismo em nossa região. Contando com a atenção dos senhores, subscrevemos atenciosamente Ademir Dal Bosco, por prefeito municipal. E aí, quem vai? Dois vereadores. Vou mandar o Luiz Cláudio Carleço e o João Conte. Não tem como aqui, tá tudo De cada. O cara não tá bom. Eu vou não. O Emílio não pode ir. Vai. Então, o vereador Emílio da Soler e Luiz Cláudio Carleço. O senhor Darcy aqui também? O prefeito pediu 2, mandei 3. Então fica assim. Agora a hora é. Não diz a hora. Tem que entrar em contato. Mas é isso aí mesmo. Mais um ofício de gabinete aqui. Vereador João Batista Piccoli. Ofício de gabinete número 100/07/2014. Boqueirão do Leão, 25 de março de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, valemos-nos da oportunidade para informar que a secretária municipal de Educação e Cultura, senhora Ângela Estela Schmidt, que foi convocada para participar da reunião ordinária do dia 25 de março de 2014, através do ofício número 024.07, de 19 de março de 2014, por motivos particulares não pode se fazer presente e no mesmo instante em que se justifica sua ausência, se coloca à disposição para participar da sessão do dia 1º de abril de 2014, em mesmo horário, 17h30, para tratar dos assuntos conforme ofício mencionado. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos atenciosamente Luiz Augusto Schmidt, prefeito municipal. Vamos à leitura da indicação número 005/2014, de autoria do vereador Joel André Conte. Faz vereador João Batista Pinto.
Boqueirão do Leão, 19 de março de 2014. Indicação número 005/2014. Autor, vereador Joel André Conte. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, estou, através da presente, solicitando ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal da Fazenda, Indústria e Comércio, que estude a possibilidade de encaminhar pelo Executivo os projetos de planos de prevenção e proteção contra incêndios, PPCI, que os estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, salão comunitário, ginásio esportivo, entre outros, têm que apresentarem para se adequarem à nova legislação estadual, Lei Complementar número 14.376, de 26 de dezembro de 2013. Justificativo. Justifica-se o presente pedido tendo em vista que os estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, salões comunitários, ginásios esportivos, entre outros, estabelecidos no município que dependem de alvará para funcionamento, têm que adequar-se a esta nova legislação, que prevê a elaboração de projeto e que deve onerar muito os respectivos estabelecimentos. Desta forma, para que não fique muito pesado financeiramente para estes estabelecimentos, o Executivo poderia auxiliar na elaboração dos projetos, sendo o que se apresentava para o momento, subscrevo-me muito atenciosamente Joel André Conte, vereador do PMDB. Vamos à leitura da indicação número 006 de 2014, de autoria do vereador João Batista Pico. Faz, vereador João Conte. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, estou através da presente solicitando ao Executivo Municipal, usando os meios legais, estude a possibilidade de estender o transporte de ônibus escolar que passe na comunidade de Passo das Pedras Brancas até a residência de Jair Vedói e Valmor Tomás, e também na mesma comunidade. Justificativo. Justifique-se o presente pedido, tendo em vista que as famílias têm que trazer seus filhos a uma distância de mais ou menos 1,5 km para que eles possam embarcar no ônibus do transporte escolar. Como agora os dias já estão ficando mais curtos devido à proximidade do inverno, com períodos de chuva e frio, fica difícil os pais levarem essas crianças até o local do embarque, pois perdem muito tempo, até porque não podem deixar as crianças sozinhas no local, porque não existe abrigo para elas se protegerem. Como a estrada tem condições de chegar com o transporte escolar até a residência do seu Valmor, acredito que a Secretaria da Educação possa pôr um fim neste problema. Sendo que se apresentava para o momento, subscrevo muito atenciosamente João Batista Pico, vereador do PMDB. Vamos à leitura do pedido de informação número 004/2014, de autoria do vereador Joel André Conte. Fala, vereador João. Pedido de informação número 004. Quer pegar isso aqui? Boqueirão do Leão, 18 de março de 2014. Pedido de informação número 004/2014. Autor, vereador Joel André Conte. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, estou, através do presente, solicitando ao Executivo Municipal que informe a esta Casa Legislativa aonde se encontra e o que aconteceu com o veículo Corolla placa IRQ 3310, de propriedade do município. Justificativo. Justifica-se o presente pedido tendo em vista que este veículo teria se envolvido em um acidente no mês de fevereiro do corrente e que até a presente data o mesmo não retornou aos pátios da Prefeitura. Isto posto e no aguardo de ser atendido, subscrevo-me muito atenciosamente Joel André Conte, vereador do PMDB. Vamos à leitura do requerimento número 006 de 2014, de autoria do vereador João Batista Pico. Faz, vereador Joel Conte. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, o presente requerimento é a finalidade de requerer ao Executivo Municipal que envie a esta Casa Legislativa cópia dos contratos e itinerários do transporte escolar, tanto por passagem quanto por quilômetros. Justificativo. Justifique-se o presente pedido tendo em vista as diversas reclamações feitas por pais de alunos sobre os itinerários do transporte escolar, que, segundo eles, não estão sendo cumpridos por parte dos transportadores. De posse desses contratos, poderemos tirar as dúvidas desses pais e, se for o caso, pedir para que eles cumpram os contratos. Isto posto no aguardo de ser atendido, subscrevo no e-mail atenciosamente João Batista Pico, vereador do PMDB. Deixo a palavra à disposição do vereador João. Senhor presidente, senhores vereadores, esse pedido é para esclarecer alguns casos aí que as pessoas
vem nos trazer de transporte não está sendo feito há algum tempo. O que a gente quer fazer com isso? Em primeiro lugar, não queremos cometer injustiça com ninguém. A gente precisa ver o que foi contratado, qual o serviço que foi contratado. Para poder, então, quem sabe até ajudar a administração a tirar essas dúvidas, colocar, esclarecer e, se for o caso, também solicitar que a administração tome as devidas providências para sanar esses problemas. Era isso. Coloco o presente pedido em discussão e votação conhecido pelo vereador Luiz Cláudio Carliço. Sou favorável até mesmo, né, acho que até cabe esclarecer para certos usuários do transporte que existe uma legislação que diz que o transporte é obrigatório a partir dos 2 quilômetros da residência. Hoje, muitas pessoas querem usar o transporte como um táxi, pega na casa e larga na casa. Então, eu sou diretor 9 anos da Escola de Franciosa e sempre teve problema dos pais de reclamar que o transporte não pega ou não pega ou não larga, né? Não larga e não pega, né? Então, mas é justo o requerimento do vereador João para a gente ter esclarecimento também, sou favorável. Vereador Edson Jonas da Silva. Sou favorável. Vereador Clécio José Roseto. Favorável. Vereador Adilson Martini. Favorável. Vereador Darcy Batista. Eu acho que muito justo. Para quem tem dificuldade, tem talvez no dois, onde fica um custo vulnerável, especialmente que se é no interior, tem estrada muito precária no momento. Choveu muito, está criticando. Acontece que a gente entende que choveu, de churado, e os transportadores também dificuldade de entrar em certas entradas, por essas coisas. Mas tudo deve, é bom alertar, para procurar se melhorar a estrada, para que o valor possa ser estou favorável. Vereador Elira Antônio da Solé. Eu vejo assim que esse pedido do João aí, sempre vai ter aquelas divergências, né, João, vereador João, mas mais nada do que correto, né, que tu tendo temos esses contratos em mão, né, aí tu pode avaliar, né, por onde esses ônibus estão circulando, né, e os horários estão cumprindo mesmo, né, eu acho que é um correto, né, eu sou favorável. Vereador João André Conte. Também sou favorável, senhor presidente. Eu tinha feito o mesmo pedido, por coincidência, e daí como o vereador João já tinha deixado nesta casa, eu abri mão todo o meu pedido, e até para que se esclareça essa questão, saber quem está certo e quem não está certo. Se está dentro do contrato, é a obrigação do transportador, se não está no contrato, não é a obrigação dele, ver de quem é a responsabilidade. Me parece que agora, dia 28, teve mais um pregão presencial para vários itinerários. Inclusive, troquei uma ideia com o diretor da escola, alguns horários para os cursos politécnicos, né, que vão ter que assistir às aulas fora do turno normal. Então, vai aumentar, e acho que bastante, pelo que eu vi ali, são 5 itinerários diferentes, além de mais 3 que vão ser licitados. Eu até fiquei surpreso porque nessa licitação ela está sendo realizada uma licitação em cima de um transporte que já foi licitado no início do ano. E acho que por isso que é interessante a gente ter os contratos sempre para acompanhar o que está sendo feito. Nesse mesmo itinerário, um que está sendo licitado já foi licitado esse ano. Não sei se o transportador abriu mão ou por que está sendo feita novamente essa licitação. Mas sou totalmente favorável ao pedido do vereador João. Foi aceito o requerimento. Vamos à leitura do pedido de providência número 008-2014, de autoria do vereador Joel André Conte. Faz vereador João Batista Pique. Pedido de providência número 008/2014. Autor, vereador Joel André Conte. Senhor presidente, senhores vereadores.
estou, através do presente, solicitando ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que providencie na revisão e troca das luminárias queimadas da iluminação pública na localidade de Colônia Pico, neste município. Justificativa. Justifica-se o presente pedido, tendo em vista que fui procurado por um morador daquela localidade que paga a taxa de iluminação pública em 6 contas de energia elétrica e as luminárias existentes de frente à sua propriedade, nenhuma delas está funcionando. Sendo que se apresentava para o momento, subscrevo-me muito atenciosamente de Joel André Conte, vereador do PMDB. Vamos à leitura dos pedidos de providência números 009 e 010 de 2014. Ambos de autoria do vereador João Batista Pico. Faz vereador João André Conte. Senhor Presidente, senhores vereadores, estou através do presente solicitando ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que providencie a limpeza das bocas de lobo existentes nas ruas São João, Doutor Stork e Avenida Cascata. Justificativo. Justifique-se o presente pedido, tendo em vista que algumas bocas de lobo estão trancadas com entulhos, outras estão entupidas e outras foram fechadas. Desta forma, quando chove, ocasiona alagamentos em algumas residências ou estabelecimentos comerciais. Sendo que se apresentava para o momento, subscrevo muito atenciosamente João Batista Pico, vereador do PMDB. Senhor Presidente, senhores vereadores, estou através do presente solicitando ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que providencie a abertura da estrada existente nos fundos da Zona Nova, que liga as propriedades de Ivaí Fontana, a propriedade de Ivocil Fontana, em Passo de Pedras Brancas, próximo ao campo dos 11 Amigos. Justificativo. Justifique-se o presente pedido, tendo em vista que a distância entre as referentes propriedades é de aproximadamente 1,5 km, facilitando o deslocamento das pessoas entre essas propriedades e também entre as comunidades. E beneficiará mais de 6 famílias que atualmente, para deslocar-se entre as comunidades, têm que percorrer aproximadamente 6 km via Boqueirão. Sendo que se apresentava para o momento, subscrevo-me muito atenciosamente João Batista Pico, vereador do PMDB. O Executivo Municipal enviou a cópia da ata do Conselho Municipal de Assistência Social, que havia sido solicitada. Como os vereadores possuem cópia da ata e é do conhecimento do seu conteúdo, pergunto se os senhores têm alguma colocação para fazer sobre a ata. Ninguém tem. Coloco em votação o projeto de lei de número 1360 de 2014, que regulamenta a concessão dos benefícios da política da assistência social, começando pelo vereador João Batista Pico. Favorável. Vereador Luiz Cláudio Carles. Favorável. Vereador Edson Jonas da Silva. Favorável. Vereador Clécio José Bozeto. Favorável. Vereador Davilson Martins. Favorável. Vereador Darcy Batiste. Favorável. Vereador Elias Dona Soler. Favorável. Vereador Joel André Conte. Favorável. A Comissão de Orçamento e Finanças emitiu parecer favorável ao projeto de lei de número 1368 de 2014, que autoriza a abertura de crédito suplementar. Diante disso, coloco esse projeto em votação, começando pelo vereador João Batista Pico. Favorável. Vereador Luiz Cláudio Carles. Favorável. Vereador Edson Jonas da Silva. Favorável. Vereador Clécio José Bozeto. Favorável. Vereador Adavilson Martins. Favorável. Vereador Darcy Batiste. Favorável. Vereador Elias Dona Soler. Favorável. Vereador Joel André Conte. Favorável. Da mesma forma, a Comissão de Orçamento e Finanças emitiu parecer favorável ao projeto de lei de número 1369 de 2014, que autoriza a conceder auxílio financeiro à Associação Léo Boqueirense de Bocha. Coloco esse projeto em votação, começando pelo vereador João Batista Piccoli. Favorável. Vereador Luiz Cláudio Carles. Favorável. Vereador Edson Jonas da Silva. Favorável. Vereador Clécio José Bozeto. Favorável. Vereador Adavilson Martini. Favorável. Vereador Darcy Batiste. Favorável. Vereador Elira Toda Soler. Favorável. E vereador Joel André Conte. Favorável.
Igualmente, a Comissão de Orçamento e Finanças emitiu parecer favorável ao projeto de lei de número 1371 de 2014, que abre créditos especiais no orçamento municipal. Coloca esse projeto em votação, começando pelo vereador João Batista Pinto. Favorável. Vereador Luiz Cláudio Carlesso. Favorável. Vereador Edson Jonas da Silva. Favorável. Vereador Clécio José Bozeto. Favorável. Vereadora Davilson Martini. Favorável. Vereador Darcy Batiste. Favorável. Vereador Elina Antônia Soler. Favorável. Vereador Joel André Conte. Projeto de lei de número 1373 de 2014, que autoriza a inclusão de eventos no calendário oficial de eventos do município, esteve em pauta durante 2 sessões ordinárias consecutivas. Pergunto se os senhores vereadores têm mais alguma colocação para fazer. Entregue esse projeto para a Comissão de Constituição e Justiça, que terá o prazo de 1 semana para emitir parecer. Da mesma forma, o projeto de lei de número 1375 de 2014, que autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Grêmio 5 de junho, esteve em pauta durante 2 sessões ordinárias consecutivas. Pergunto se os senhores vereadores têm alguma colocação para fazer sobre o mesmo. Como esse projeto deu entrada em regime de urgência, entregue para as comissões de Constituição, Justiça e Orçamento, Finanças, que terão o prazo simultâneo de 1 semana para emitir parecer. O projeto de lei número 1377 de 2014, que autoriza a suplementação de rúbrica, este em pauta durante 2 sessões ordinárias consecutivas. Pergunto se os senhores vereadores têm mais alguma colocação para fazer. Entrega esse projeto para a Comissão de Constituição e Justiça, que terá o prazo de 1 semana para emitir o parecer. Coloco novamente em discussão o projeto de lei de número 1378 de 2014, que autoriza a cedência de imóvel, começando pelo vereador João Pico. Sou favorável, presidente. A gente vê a utilidade daquele prédio aí para o município é nenhuma. E para a sociedade de São Roque é muito grande. Então, estou favorável. Vereador Luiz Cláudio Carlesso. Também sou favorável até, né, porque vai ser até uma maneira de melhor conservar o prédio, né, com o uso, então, e a comunidade também vai poder usufruir de um prédio que está ali, portas fechadas hoje. Então. Vereador Edson Jonas da Silva. Sou favorável. Vereador Clécio José Bozeto. O pedido que eu fiz, né? E agradeço a compreensão dos colegas e favorável, claro. Vereadora Davilson Martini. Sou favorável. Vereador Darcy Batista. Favorável. Vereadora Elina Antônia Soler. Só estou preocupado com um problema. A árvore. Nosso amigo vereador Clécio falou. Já providenciamos um projeto com o João Ribeiro. Vai E o Jacó vai cortar e vai trazer. para a Sararia ou vai para lenha? Não, vai para além. Para lenha. Estou favorável. Vereador Joel André Conte. Sou favorável. Inverno vai ser frio. Esse projeto será em pauta até a próxima sessão. Da mesma forma, coloco novamente em discussão o projeto de lei de número 1379 de 2014, que institui gratificação de serviço, começando pelo vereador João. Favorável. Vereador Luiz Cláudio. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Clécio. Favorável. Vereadora Davilson. Favorável. Vereador Darcy. Favorável. Vereador Elívio. Vereador Joel. Este projeto permanecerá em pauta até a próxima sessão. Por fim, coloco novamente em discussão o projeto de lei de número 1380 de 2014, que autoriza e conceder auxílio financeiro à AMEBOL, começando pelo vereador João Pico. Sou favorável. Vereador Luiz Cláudio. Senhor presidente, como a gente foi até um esquecimento meu, né? A gente é bom, né, a gente saber que esqueceu.
Ele tinha no artigo 4º R$14 mil, foi pedido para retificar. Eu gostaria de colocar em plenário, quem sabe, que eu trouxe um projeto, só troquei o 14 pelo 22, mas se no caso o plenário não aceitar, a gente manda uma mensagem retificativa na próxima sessão. Vereador João, aceita. Vereador Edson? Sim. Vereador Clécio? Até porque isso requer rapidez, né? Então, Vereador Davilson? Aceito. Vereador Assi? Aceita. Sim. Vereador Elir? Vereador Joel? Até fui eu que levantei essa questão. Até para utilizar o projeto. Esse projeto será em pauta até a próxima sessão. Passada a pauta, deu 5 minutos de intervalo para inscrições na tribuna. Eu para a tribuna, convido a fazer uso da mesma. senhor presidente, demais vereadores, vereador Ivaneiro, Chico, pessoas aqui presentes, funcionários desta casa. Em primeiro lugar, quero levar o meu pesar à família Chaves pela morte do Ezequiel, do Marquinhos Emerecendo, e também a família Bazé, em especial a dona Lia e o Marcos, que era esposo da Bia, pessoas queridas, conhecidas nossas, que infelizmente, um por acidente, o outro por uma doença maligna. Então, meu pesar por duas famílias. Quero agradecer também à Secretaria de Obras, secretário, pelo alargamento, principalmente da estrada lá dos Pontinhos, e as demais estradas que estão sendo melhoradas, e pedir que se faça sem restrição a todas as estradas do município, que não seja privilégio de uma comunidade só. Também dizer que a Secretaria fez uma parceria com o DAER para dar uma recapeada nessa estrada que segue a Barras Cassal até onde diz respeito da nossa divisa. A parceria foi feita nos seguintes termos: o DAER fornece um operador e o óleo diesel, e o município entra com as máquinas e com o material. Então já estão fazendo alguma coisa a respeito, a gente também agradece. Também parabenizar o pessoal do rodeio aí das Patrolegas, do Diapap. Eu estive lá no sábado, realmente muito bonito, bem servido, bastante carne, bastante cerveja e tudo gelado e tudo macio no contento. O que mais nós temos aqui? Ah, sim. Entendo, presidente, que quando a gente está num determinado local público e a gente é questionado sobre algumas coisas, a gente também fica sentido e não tem a resposta, e muitas vezes a gente não sabe nem do que se trata. Causalmente, eu estava em São Roque domingo assistindo o jogo e me vi a quadro, porque várias pessoas me questionaram a respeito de algum cheque que teria circulado por Boqueirão, chefe da Câmara de Vereadores, e eu não tinha resposta e nem sabia do problema, nem sabia da questão, e nem sei se é um problema. Quero acreditar que seja um engano. E como não tinha resposta, e a pessoa envolvida era o presidente, nada mais justo do que o senhor explique de uma forma. Não estou questionando nada, estou só dizendo que eu também fui procurado. E o senhor tem todo o direito de explicar. Foi um engano, foi mal entendido. Seria isso. Muito obrigado. Inicialmente, então, a saudação aos vereadores, todos, funcionários, demais pessoas que fazem presentes, assessoria. Em primeiro lugar, eu quero dar as condolências à família da Bia, à família da Bazé, do Marquinhos também, dos da Ponte, pelo
falecimento dessa pessoa que era muito querida, uma professora, uma pessoa de serviços aqui prestados na comunidade de muito valor. A Bia foi uma perda muito grande para o nosso ensino aqui no Boqueirão. Também a família Chaves, pelo acidente que vitimou Marcos, né? Ezequiel, desculpe. Enfim, o que me traz aqui também é o fato de, essa semana, ontem mais precisamente, ter ficado sabendo, já sabia dos rumores, mas pela palavra do seu proprietário, da saída, parece que já está bem encaminhado, vamos dizer que está com o pé no estribo, da empresa Freitas, Metalúrgica Freitas. Falei com o seu proprietário e ele me disse que houve algumas propostas de outros municípios, porque já foi relatado aqui nessa casa o problema que ele tem, que é a localização, onde, por exemplo, a pintura que ele faz nos seus implementos perturba a vizinhança. E ele continua precisando de uma outra localização. E nós, inclusive, já tivemos uma audiência com o prefeito, foi em dezembro ainda, para que a gente conseguisse uma área para essa empresa. O prefeito ficou de estudar o caso e tal, e demorou, né? Isso é uma coisa que não se resolve de um dia para o outro, mas também não pode ser demorado, porque o problema persiste. E se não for tomado providências, alguém vai oferecer. Porque é uma empresa aqui grande, que tem um atendimento muito importante para a comunidade. Eu diria que em termos de empresa aqui no Boqueirão, é uma joia essa metalúrgica. E o setor metalúrgico aqui, apesar de ter bons profissionais, ótimos profissionais, ele ainda é deficiente, porque o Vanderlei fazia muito conserto, muita manutenção, hoje já não está mais fazendo tanto, sobrecarrega as outras empresas, e nós não podemos perder uma empresa assim. Eles têm 15 funcionários, eles prestam serviços em todas as áreas da metalurgia, na área hidráulica, na contribuição social, que é uma coisa muito importante, né? Porque uma empresa dessa retém o pessoal aqui, paga em dia, paga impostos, tem um faturamento altíssimo. Só para ter uma ideia, ele tem pedidos, né? Participa de concorrências aí na região sul inteira, Paraná, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, na Bahia, em Mato Grosso. Eu acho que eu falei com o prefeito hoje à tarde e pedi que ele tratasse pessoalmente sobre esse caso, que ele se empenhasse pessoalmente na aquisição de uma área para essa empresa. Ele inclusive disse: olha, se tu puder, faça a ponte lá com o executivo, com o legislativo, porque nós vamos precisar dos vereadores. Eu me empenhei, inclusive coloquei que a bancada do PMDB também está preocupada com essa situação, e nós precisamos então tomar a peito, junto com o prefeito, para resolver isso. Acho importante que se mantenha a um custo que o município possa arcar, né? E não deixe sair isso aí. Não deixe ir embora as empresas, porque isso, uma lembrança que se tem é da Biscoito do Zagonel, que saiu daqui em início de expansão. Hoje, o que é o Zagonel? O Zagonel é grande, é uma empresa enorme. E o Metalúrgica Freitas vai ser a mesma coisa. Se continuar nesse ritmo, em pouco tempo, Metalúrgica Freitas vai subir. Eu sempre fui favorável a incentivos. As outras metalúrgicas também precisam. E deve ser, por parte do
executivo deve-se ter um programa de incentivo à empresa, à arrecadação, à produção, a todas as empresas. Porque administrar para cuidar da estrada, transporte escolar, educação, saúde, remédio, exame, isso é uma obrigação. Isso é o básico do básico, né? Isso se faz, qualquer prefeito vai fazer isso, que pegar vai fazer isso. Agora, quando surge um problema assim, precisa alguém que tenha um pouquinho de cabelo no peito. Alguém vai chiar, que incentivaram, que deram isso, deram aquilo. Mas o prefeito tem que analisar, e nós também, vereadores, o retorno que essa empresa vai dar para nós. Pois não. Eu queria te parabenizar, João, por ter levantado essa empresa. Foi muito bom tu falar, porque inclusive tem um funcionário que trabalha com Freitas e ele mora lá perto da minha casa. E esse funcionário sai 4 da madrugada, chega meia-noite, não tem horário. E essa caminhoneta está sempre lotada de mercadoria porque eles estão entregando. E tu vai, isso que tu está dizendo, vereador João, é Venâncio, é Santa Cruz, é Lajeado, é Soledade, é Passo Fundo, aqui dentro do Rio Grande do Sul também, João. Ele tem um conhecimento, o pessoal conhece ele demais dessa empresa. Então, não vai faltar oportunidade de outros municípios levarem ele. Que tu está levantando, meus parabéns, João. Nós temos que segurar essas empresas para não deixar. Tu esteve falando da empresa do Zagonella, que aconteceu, casualmente foi embora. Então, e o Freitas está crescendo muito. Então, outras cidades certamente vão oferecer. Isso vocês não resta dúvida. Se não for tomada uma providência com urgência, outros, Venâncio Aires, Santa Cruz, vão oferecer um terreno para ele, vão oferecer mais um incentivo, né, vereador João? Só mais um minuto, senhor presidente. O Vanderlei, proprietário, ele tem convite de Marques de Souza, tem convite de Arroio do Meio, tem convite de Estrela. Já foi convidado por Venâncio também. Então eu acho que nós podemos, se eles podem, se Marques de Souza podem, Boqueirão também pode. Né? Isso é uma coisa que deve ser resolvida, deve ser encarada já a partir de amanhã mesmo. Manter um contato com esse empresário para ver se resolvemos esse problema. Era isso, obrigado. Colegas vereadores, o público que assiste essa sessão, eu vim para essa tribuna hoje falar sobre um assunto muito triste que aconteceu hoje na nossa cidade, né, que foi a perda de 2 jovens ainda. Ezequiel, que não chegamos a trabalhar com ele, mas sim o irmão dele que estuda aqui na nossa escola, o 2º ano do ensino médio, e a nossa prof. Bia, então que nos toca direto, né? Irmão de um aluno e uma prof. Que dedicou anos de sua vida trabalhando em prol da educação do nosso município. A Bia, aquela pessoa sempre extrovertida, aquela pessoa alegre, que onde estava não deixava tristeza. Então, eu digo para vocês hoje que estou com o coração muito partido com essa ida da Bia, que Deus o tenha lá no céu. Sempre digo que o céu deve ser o lugar onde vai as pessoas boas. Porque que a gente vê por aí, né, tantas pessoas novas, jovens, que ainda Deus leva tão cedo. E a Bia, para nós, foi um exemplo de vida. Não porque hoje não se encontra mais conosco, mas pela aquela pessoa que trabalhou, que dedicou a vida dela junto aos alunos e à nossa escola. Eu costumo dizer sempre que a escola Eugênio Franciosa é uma família, e hoje nós perdemos, a escola perdeu uma filha. Então eu quero consternar aqui e deixar meus sentimentos, às famílias do Ezequiel e às famílias da Bia. Eu quero também parabenizar o Sinuelo, a CTG Sinuelo de Pato Legre, os PAPs, pela organização do rodeio das Pato Legre, tradicional rodeio daquela comunidade. Então, estive lá presente e aquela recepção deles, cada ano que passa, é melhor. Eu vou falar um pouco também sobre o que o vereador
João, aproveitando, como se diz, um gancho que ele falou sobre a metalúrgica Freitas. Com certeza, né, vereador? Nós temos que nos unirmos e fazer com que essa metalúrgica não vá embora da nossa cidade. Com toda a mão de obra que falta em nossa cidade, ainda com novos empreendimentos, com novas indústrias que vêm para cá, ainda falta mão de obra na parte da metalurgia. Então, eu quero também deixar um recado aqui. Nós temos agora o Silvano Borges, também abriu na Vila Nova uma nova metalúrgica. Então, parabenizar o Silvano pela essa iniciativa que ele teve de investir o dinheiro aqui na nossa cidade. E, com certeza, cada vez gera mais renda e mais emprego para os nossos munícipes. Então, por hoje seria isso. Muito obrigado. Colegas vereadores, os demais que nos assistem, imprensa, servidores desta casa, servidores do Executivo, ao nosso sempre companheiro Guanassi. Também, da mesma forma, como já foi falado pelos demais aqui, hoje é um dia um tanto quanto triste para todos nós, e a gente quer se solidarizar e deixar o sentimento de pesar à família do Ezequiel Chaves e também à família Bazégio e da Ponte. Sem comentários, acho que já foi dito muita coisa aqui. A gente sempre sente quando perde alguma pessoa próxima ou que a gente teve oportunidade de conviver. Então, o ser humano é assim, faz parte, infelizmente é isso, a gente não pode escolher. E só queremos aqui nos solidarizar com a família, então, nesse momento difícil. Também, ao mesmo tempo, quero me solidarizar com o presidente, e acho que com certeza ele deve falar sobre isso. Eu, logo que aconteceu esse problema, fiquei sabendo e fui um dos que talvez tentei ajudar, orientando juntamente aqui com os assessores desta casa o que nós deveríamos fazer com relação a esse problema e que ele vai relatar depois. Aos meus pedidos que eu fiz e que deram entrada nesta casa, me parece que a questão do veículo Corolla, por coincidência, ontem estava sendo feita uma lavagem nesse carro lá do lado da onde eu trabalho, então assim como deu entrada, apareceu o veículo, Mas de qualquer forma acho que vale a questão do pedido para que a gente saiba o que realmente houve com esse veículo nesse período que ele esteve afastado do município. Também com relação ao transporte escolar, e que o vereador João fez o pedido, lá no Jair da Rosa já está indo o transporte, então um caso solucionado. Então acho que também tem que agradecer pelo empenho da administração. E no mais, a minha manifestação é com relação a uma matéria do Jornal Informativo de hoje, nas páginas 4 e 5, onde diz que aqui na nossa região 4 hospitais deixaram de realizar partos e cirurgias. Inclusive aqui ao lado, Progresso e Sério, são 2 desses municípios, desses hospitais, que não vão mais realizar cirurgias e nem partos cesáreos. Somente partos normais e dependendo dos casos ainda. O que eu quero dizer com isso? Pelo tempo que trabalhei na área da saúde, a gente sabe quanto é complicado, e já me manifestei aqui outras vezes, quando disse que o melhor hospital do mundo é o hospital que está mais próximo quando nós precisarmos de algum tipo de atendimento. Na nossa região aqui, eu acho que a gente, nesse sentido, está muito bem servido, mas preocupa essa questão de alguns hospitais não realizarem mais cirurgias. E tem um exemplo aqui de Boqueirão. O município de Boqueirão do Leão, o nosso hospital, Dr. Anuário Elias Ayessi, dentro da sua estatística, diz que, em média, por ano, são em torno de 200 cirurgias que são realizadas, porque o parto cesáreo é considerado uma cirurgia. Em torno de 100 partos, mais ou menos, e as outras 100 são cirurgias eletivas. Muitas vezes, cirurgias para uma retirada de um apêndice, uma cirurgia de hérnia, uma esterectomia, enfim, são várias as possibilidades. Aqui para nós, aqui para Boqueirão, eu acho que é importantíssimo que o hospital se mantenha realizando esses serviços.
nesse novo conceito que o Estado tenta adotar para os hospitais de pequeno porte, na verdade, ele aos poucos vai reduzindo as atividades, porque futuramente, nós temos que ser sinceros, o futuro dessas entidades ele é um tanto quanto duvidoso, porque o hospital pequeno ele tem pouco faturamento e com certeza vai ser cada vez mais difícil para ele se manter. Então, através do governo do Estado, está sempre tentando direcionar mais recursos e mais possibilidade para os hospitais maiores. O que, no nosso caso, nós temos que considerar que, muitas vezes, para ter acesso a um hospital maior da nossa região, é muito difícil. Não é sempre que se consegue encaminhar um paciente, né, para os hospitais da região. Então, eu quero aqui parabenizar a diretoria do hospital e pedir o apoio de todos os vereadores, bem como do Executivo Municipal, para que o nosso hospital não entre nesse mesmo convênio que os hospitais da região estão fazendo para não realizar mais cirurgias. Pois não, vereador? Obrigado, vereador Dória. O que me causa preocupação, vereadores, todos vocês aqui, meus colegas, é que realmente o Brasil, a saúde não é prioridade. Por isso que eu digo que o Brasil não é um país sério. Porque quando você gasta milhões com Copa do Mundo e Carnaval, e você vira as costas para um hospital, uma casa de saúde, para pacientes, como a gente vê todo dia na televisão, e a gente vê aquela papagaiada daqueles parlamentares em Brasília, partidos que não fazem nada a não ser falcatruas. Ora, uma Petrobras investiu um dinheirão comprar uma usina quebrada, falida, nos Estados Unidos, gente, por R$1 bilhão, e os nossos hospitais fechando. Obrigado. É lamentável. Seguindo nesse meu pronunciamento aqui, então eu gostaria de dizer que eu acho que é importantíssimo que o nosso hospital continue realizando esse tipo de trabalho. É uma característica do hospital de Boqueirão do Leão, desde os seus médicos mais antigos, que a gente lembra do Dr. Omar, né, o Dr. Marino, falecidos os dois, e que tivemos, depois disso, o Dr. Dilmarcos, o Dr. Juarez, que também faleceu, e hoje está sendo atendido aí pelo Dil, pelo Fernando e pelo Dr. Carlinhos, e também com o apoio do Dr. Vicério, me ajuda, Dr. Cláudio Vicério, que quando necessário também tem ajudado nos atendimentos. Eu acho que nós estamos numa região aqui que cabe manter esse tipo de atividade, porque nós vamos, com certeza, os municípios que antes iam a Progresso, aqui da nossa região, Gramado Xavier e Barros Cassal, eles vão ter que ter algum tipo de referência. Então é a oportunidade hoje que a diretoria do hospital tem de tentar fazer algum tipo de convênio com esses municípios aqui da nossa região, trazendo cada vez mais possibilidades, não só para o hospital. Como disse o vereador João aqui, na questão das empresas, eu acho que é nossa obrigação lutar sempre para que elas permaneçam aqui em nosso município, e também, se tiver outras que têm interesse de se instalar em Boqueirão do Leão, porque, querendo ou não, hoje nós somos referência a nível da região. Então nós não podemos de forma nenhuma perder nem a metalúrgica, nem a fumageira, nem o hospital e assim por diante. Cabe a nós trabalhar para que cada vez mais a gente tenha oportunidades aqui no nosso município, que cada vez o município cresça e se desenvolva. Muito obrigado. Cumprimento aqui os colegas vereadores, presidente desta casa, também o vereador Bonassi, a imprensa, servidores da casa, demais pessoas aqui presentes. Eu, primeiramente, também não poderia deixar de fazer aqui a minha manifestação de solidariedade a essas duas famílias que perderam seus entes queridos nesses dias. Eu acho que duas pessoas que tinham a vida inteira pela frente, duas pessoas jovens, o Ezequiel, se não me engano, 21 anos,
é uma pessoa que sempre gostou de praticar esportes, sempre participou, inclusive do nosso campeonato municipal. Acho que é um sentimento muito grande para nós perder essas pessoas. E a Bia, eu acho que dispensa comentários, né? Uma pessoa que descobriu um câncer há pouco tempo, batalhou muito contra essa doença. Eu acho que podemos dizer que ela seria um exemplo de pessoa que batalhou contra o câncer, porque todos sabemos que ela, mesmo com a doença que ela tinha, ela nunca perdeu a esperança, sempre batalhou, nunca perdeu aquela alegria que ela sempre contagiava todo mundo quando estava junto com ela. Então eu deixo aqui um abraço de solidariedade e sentimentos a essas duas famílias, que Deus dê força e traga para eles coragem para seguir essa vida. Eu tenho certeza que eles vão sentir muito também. E também eu quero dizer que não gostaria de mais uma vez usar a tribuna dessa casa para fazer alguns comentários referente a comentários que aqui foram feitos. Mas eu, sinceramente, na última sessão, até me senti meio ofendido, né? Então eu gostaria de vir aqui para colocar algumas coisas e dizer realmente algumas coisas que eu penso. Então quando muitas vezes foi usada essa tribuna e foi dito que nós da administração não sabíamos conviver com críticas, digo eu aqui que nós da administração, me incluo junto também, porque também muitas vezes sou criticado junto, nós sabemos sim conviver com críticas, né? Mas as críticas que nós queremos conviver e gostaríamos de receber são críticas construtivas. As críticas construtivas podem ter certeza que elas vão vir ao encontro daquilo que nós queremos. Nós jamais vamos desprezar críticas construtivas, porque com elas nós vamos saber que estamos errando e também saber aquilo que temos que melhorar. Então, toda vez que for feita uma crítica construtiva, pode ter certeza que ela vai ser muito bem-vinda e muito bem aceita. Mas críticas destrutivas, que muitas vezes são feitas apenas para denegrir a imagem de alguém, essas críticas nós vamos ignorá-las. E sei que muitas vezes críticas desse sentido foram feitas. Então, eu lamento que muitas vezes sejam feitas críticas com essa intuição, mas as críticas que forem com o intuito de melhorar, pode ter certeza que vai ser muito bem-vindo. Também quero me manifestar, acho que o vereador Dói, acho que foi, se é que posso usar essas palavras, bem feliz nas colocações, quando o senhor usa umas palavras, posso dizer, de baixo escalão, porque eu acho que nós deveríamos muitas vezes ter um pouquinho de respeito, e o senhor foi 8 anos vice-prefeito, acredito que o senhor também gostaria de ter tratamento de respeito quando o senhor foi vice-prefeito. Então, eu também poderia muito bem usar essa tribuna e dizer que o vereador também mentiu quando falou que a pessoa que estava fazendo o exame lá no concurso não teria carteira adequada. Então, eu tenho aqui comigo, então se alguém tiver dúvida, está aqui para mostrar a carteira de habilitação da pessoa que estava lá fazendo
avaliando o teste, então ele tem carteira D. Mas também eu acho que não é por esse lado, às vezes nos equivocamos muitas vezes naquilo que falamos. Então eu acho que a gente deve de, às vezes, medir algumas palavras para tentar, no mínimo, não ofender ninguém. Eu acho que é esse o intuito. E então também eu acho que foi muito se comentado aqui a questão de números desse livrinho que a administração fez. Eu, quanto a isso, também quero deixar claro que não vou mais me manifestar sobre isso. Acho que realmente tem um desencontro aí, né? Mas a questão de números eu quero deixar de lado. Eu acho que de números o senhor entende bem melhor que eu. E também aqui me senti também ofendido quando o senhor se dirigiu à minha pessoa e aumentou o tom de voz, aumentou aqui, gritou, vamos dizer aqui, nessa tribuna. Então eu também me senti ofendido com isso. Não sei qual a intenção do senhor nessa alteração, mas eu quero deixar aqui que bem claro que se gritar resolvesse, porco não morria. Então eu acho que nós temos que, às vezes, cuidar naquilo que nós falamos. É isso, muito obrigado. Inicialmente quero saudar o vereador Elir, que me conhece há muito tempo. O vereador Darcy Batista, eu convivi aqui há muito tempo. O vereador Adavilson, o vereador Clécio, que a gente sempre está no futebol se encontrando. Meu compadre Jonas, professor Luiz Cláudio Carles, vereador João Pico, o vereador João André Conte, e um vereador que está aqui, que para mim vai ser eterno, Bonassi, que me conhece muito. Enfim, todos vocês que estão aqui, funcionários da prefeitura, da Câmara, assessor, os jornais, os dois jornais que estão aqui, eu, sem distinção. Quero, primeiro, quero, em nome, acho que de todos os vereadores, Ezequiel, o pai dele, o vô dele, são muito meus amigos. Eu transporto fumo, a gente convive junto. O Marcos da Ponte nem se fala, é meu amigo de futebol. A gente sempre está junto, a gente sente muito. Eu me lembro muito da Bia, no velório. Quando meu cunhado, acho que o professor Bia estava também, na Pedra Branca. Quando meu cunhado foi, deu um problema com ele, se tirou a vida com 16 anos. Me lembro da Bia, já sem cabelo lá, chorando, rezando, abraçada em todos os professores, os alunos lá na Pedra Branca. Vai meu sentimento para a família deles também. Mas hoje eu vim aqui na Câmara, estou aqui na Câmara hoje, não dormi essa semana, vou dizer para vocês, não dormi pelo que aconteceu. Mas o povo me conhece. Sempre fui um cara de nunca perder muito tempo em banco, em lugar nenhum, que a gente vai e fica lá, espera. Eu não sou disso. Sempre ia no caixa do banco, ia tirar talão de cheque ou alguma coisa. Não queria entrar lá dentro. Mas deu problema no caixa, não sei se foi só no meu caso, mas me parece que foi no geral quase, que não saía mais cheque no Banco do Brasil. Aí eu falei para o funcionário, dizia, não, eu te arrumo um talão de cheque, mas tu passa amanhã ou depois, eu vou deixar pronto para ti, tá? Beleza, na hora eu correndo, não queria esperar o talão, não quis, né? Passei, nem me lembro certo, se eu peguei, foi sexta retrasada esse talão. Na corrida eu passei lá, peguei o talão, e como de costume, eu trabalho com os bancos, tudo em Boqueirão, né? Não é só com banco. E a letra é muito pequenininha e eu não vi. Mas na minha vida, eu já fui presidente em 2011. Mais um vereador aqui, Robinho. Prazer também aqui da Câmara. Mas nunca peguei um talão de cheque da Câmara de Vereador. Eu nunca imaginava que o talão que eu peguei no Banco do Brasil não era meu.
O funcionário pediu um talão para mim. Pediu o meu talão, e não o talão da Câmara. Capaz que eu pedi um talão da Câmara Vereador. Mas jamais. E eu saí comprando, né? Capaz, negociando as bodecas e coisa e tal. Mas eu não sabia. E a letra é tão pequena que eu tenho que usar óculos. Só que eu não uso, porque eu não gosto. Mas eu tenho. Mas eu não uso óculos porque para mim fica muito. Mas não vem o caso. Enfim, graças a Deus, nós descobrimos a tempo de nem um cheque entrar no banco. Graças a Deus. Né? Então, e se tivesse entrado, podia ter certeza que na hora eu ia pagar. Né? Só que o banco não poderia ter dado um talão de cheque que não é meu. Eu não culpo também o banco. O funcionário, de repente, né, meio inocente, foi lá, né, retirou o talão de cheque achando que estava certo, mas não estava. E as pessoas que eu passei também não notaram. A maioria não notaram. Né? Então foi realmente um engano do banco. Tanto é que vai vir um papel do banco dizendo que o funcionário estava enganado. Né? Mas eu vou dizer uma coisa, nessas horas que a gente vê quem é amigo da gente, quem é amigo do bem e o amigo da onça. É nessas horas que a gente vê quem é realmente amigo. Nessas horas, vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou assim, eu aprendi a trabalhar no sol dentro, embaixo de chuva, de noite. Se um dia eu tirar um centavo da prefeitura, mas que Deus, me elimine na terra, pelo amor de Deus, jamais. Mas houve boatos por aí que, pelo amor de Deus, eu fui no jogo em Salvador porque as pessoas me viravam a cara. Sim, só que uma coisa eu vou dizer para vocês, alguém levou, alguém leva, né? Alguém leva. Mas se é uma coisa boa, é difícil, né? A notícia porém. Mas uma coisa que prejudica. Mas Deus lá no céu, Ele está vendo? Eu tenho certeza que com isso, muito mais força eu vou ter. Porque agora eu vi quem realmente é meu amigo. Agora eu enxergo quem são meus amigos. E quem quer me botar para baixo. Robinho, tu pode ter certeza que com isso aí, eu fiquei mais forte. E tentam fazer o que quiser comigo. Mas podem fazer. Tenho certeza que eu estou certo. Absoluto. Jamais eu fazia uma coisa dessa. Tanto é que quando eu fiquei sabendo, na hora, se correndo atrás de tudo e resolvendo um a um. Um a um. Mas sempre gente também que tem maldade. A gente sabe. Mas Deus lá no céu julga. E esse julgamento, vocês sabem, é sagrado. Mas quem me defende realmente, pode ter certeza que jamais eu fazia uma coisa dessa. Jamais. E se eu tivesse feito, eu não estaria mais aqui hoje. Mas sempre tem na política quem quer ser contra a gente. Sempre tem. Eu não tenho adversário. Para mim são todos meus amigos. Não me interessa o partido que for. Eu trato todo mundo igual. Mas eu notei lá em São Roque, vereador Clécio, que pelo amor de Deus, vocês todos estão aqui. Todos, eu gostaria que tivesse mais gente aqui para me falar para vocês. Pode ter certeza absoluta. Nunca na minha vida eu ia fazer uma coisa dessa. Eu não dormi essa semana. Não tem como. Eu não consigo dormir, porque eu não vou conseguir explicar para todas as pessoas que existem em Boqueirão. Mas eu peço a vocês que me ajudem. Que foi um engano. E também não quero sacrificar o empregado lá do banco. Também não quero. Ele vai perder o emprego. Também não quero isso. Para que isso? Mas te coloque. Pode colocar no jornal. Não interessa. Minha vida é pública. Pode fazer o que quiser. Se eu tenho alguma coisa na minha vida, porque eu trabalhei, pode ter certeza. Quem trabalha, consegue. Trabalhando, você vai longe. Só esse tipo de coisa não me serve. Eu sempre quis a clareza de tudo. E pode fazer da minha vida. Eu tenho certeza que nada eu vou encontrar. Peço a vocês todos aqui, me ajudem a falar para o povo que foi um engano. Meu muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada na Câmara de Vereadores no dia 1º de abril de 2014, às 17h30. E dou por encerrada esta sessão.